Fala galera, beleza? Vamos falar hoje do CAFOF, né? O FOF da Quineia, né? O Fundo de Fundos Imobiliários da Quineia, com certeza um dos maiores players do nosso mercado de fundo imobiliário. Então vamos passar para o relatório aqui mais atualizado, para algumas informações gerais aqui. Deixa eu aumentar o máximo possível a tela aqui para o pessoal do celular poder ver, enxergar com seus próprios olhos. Então vamos lá. O fundo, né, cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do IFIX e 0,92% ao ano de taxa de administração e gestão. Tá? O fundo está com patrimônio líquido de pouco mais de 418 milhões de reais, cota patrimonial 92,35, cota de mercado 85,69. Fica aí que a gente já vai mostrar para você o quão descontado em relação ao valor patrimonial esse fundo está. O fundo irá pagar, né, na data de 15/6, 75 centavos por cota. O fundo conta com quase 15 mil cotistas, né, 14.817. Ele é um fundo que, não sei exatamente por quê, ele não é muito popular, eu diria, né, apesar de ser o FOF de uma das grandes gestoras do mercado imobiliário brasileiro, de fundo imobiliário. Ele não tem, sei lá, muita publicidade, não é muito coberto pelos analistas, tem apenas 14 mil cotistas, tá? Mas vamos aqui. Aqui ele traz a parte mais macro, tá? Fala de inflação, de PIB, arcabouço fiscal. Aqui a gente traz uma variação, né, do IFIX e os seus segmentos, né, setorialmente. O IFIX, né, rendeu no mês aí 5,21%, né, uma excelente rentabilidade, uma excelente recuperação, puxada pelo residencial, pelo setor de CRI, liderando o primeiro e segundo aqui, mas quase todos eles subiram, né? Só a educação que ficou praticamente estável, renda urbana e multiestratégia subiram também pouco em relação à média do IFIX, né? Mas está aqui a distribuição setorial da rentabilidade do IFIX. A movimentação, né, na carteira do gestor informa que ele reduziu, tá, uma posição que ele tinha em shopping, que era uma posição pequena, e está direcionando o recurso para uma alocação em renda urbana, sem dizer exatamente qual o fundo que ele vai direcionar, tá? E aqui também ele informa que foi apurado um ganho de capital. A gente vai ver ali na distribuição da liquidação do Vila Olímpia Corporate, o VLOL11, tá? Aqui também mais um overview, né, do Ibovespa subindo 3,74, dólar 1,90, né? Isso baseado no último relatório, né? Porque atualmente já está um pouco diferente. O IFIX, como a gente já viu, né, subiu 5,43%, o fundo está 98,4% alocado e com um dividend yield, né, considerando a cota de mercado, de 10,50%. Né, não custa lembrar que os rendimentos para os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, tá? Pagou, né, 75 centavos por cota, né, equivalente a um dividend yield que a gente já falou, de 10,50%, que dá 92% do CDI líquido, já isento de imposto de renda, tá? E aqui a gente vê a distribuição do mês de maio, né? Você vê que teve o ganho de capital ali de 0,09 centavos por cota, teve também receita financeira, mas com certeza o grande, né, o grosso aqui veio das receitas dos próprios fundos imobiliários que ele investe, tá? E aqui está a projeção, tá? É uma projeção realmente bastante larga, mas é da natureza do FOF, né? Porque o FOF ele depende muito das condições de mercado. Então faz sentido ter uma faixa, né, um range um pouco maior do que os outros fundos, né? O limite inferior 0,70 e limite superior 1,10, tá? Lembrando, né, que o fundo tem aí 0,57 centavos por cota acumulada não distribuída, né, que é um valor relevante. Então, vamos passar aqui para o desempenho agora do próprio CAFOF, né, dos setores que mais ajudaram e mais prejudicaram o desempenho do próprio CAFOF, que segue um pouco na linha do que foi o IFIX, né, com CRI em primeiro lugar, renda urbana, logística, shopping, e híbrido e escritório do CAFOF, os escritórios, né, que o CAFOF tinha na carteira,
eles, na verdade, mancharam um pouco a rentabilidade do fundo, né? Que aqui foi ao contrário do IFIX. Então, análise de upside, né? Como eu falei lá em cima, a gente chega na parte que a gente vai olhar o desconto, né? O desconto em relação ao valor patrimonial, e os FOFs eles carregam consigo um duplo desconto. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, mas não custa explicar. E aqui ele faz questão de ser extremamente didático. Ele faz inclusive o desconto setorialmente, né? Escritório, shopping, logística. A gente vê que, por exemplo, no escritório realmente chama a nossa atenção. Estaria aí com um duplo desconto de 53,83%. Lembrando, é só nesse segmento aqui, tá? O desconto total consolidado da carteira chegaria a 26,64%, tá? Então aqui a gente vê o desconto mais imediato, né? O patrimonial do CAFOF versus o que está sendo negociado no mercado na data do relatório, é um desconto aí de 7,8%. E aí, para ele chegar nesse 17,5% aqui que você está vendo, ele considera o valor patrimonial dos fundos, dos ativos que pertencem ao CAFOF, né? Os ativos que o CAFOF investe, eles, né, têm um valor de mercado normal, como todos eles, e esses ativos eles também têm um valor patrimonial, que por sua vez também está descontado. Então, se a gente fizer um exercício e considerar que os ativos investidos do CAFOF vão ser negociados a valor justo, a valor patrimonial, a gente estaria falando de um desconto adicional de 17,5%, totalizando um desconto total de 26,64%, afora os dividendos, né, que eu já falei que são isentos. Então, outra coisa bacana que a gente vê, né, a partir do mês de abril de 23, praticamente aqui desde novembro de 22, diminuiu um pouco, né, a negociação e liquidez. Isso aqui é importante para chegar no valor justo, para fechar o gap do desconto patrimonial. A gente vê que abril e maio teve uma evolução também bastante grande na liquidez. Isso ajuda a fechar o desconto em relação ao valor patrimonial e ajuda também ao fundo ser mais visto, ser mais notado pela indústria como um todo. Tá? E agora a gente chega, talvez, na parte mais importante desse relatório, já estamos chegando no fim. Aliás, se você ainda não se inscreveu, né? Não sei o que você está esperando para se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar com os seus amigos. Então a gente já vê aqui, né? O fundo já está 98,4% investido, está com pouco caixa, 1,6%. 43,3% de estratégia tática na visão do gestor, provavelmente isso aqui para possíveis ganhos de capital, caixa ali, né, para fazer uma manutenção, um pouco de prudência também não faz mal a ninguém, e 54,9% em que eles chamam de estratégia imobiliária, né, que tem um viés aqui mais de longo prazo. Então, por categoria, a gente vê que o fundo está ainda predominantemente alocado em CRI, com 32,1% dos seus ativos alocados em fundos imobiliários, né, de CRI, de papel, seguido por escritório, né, com 21,6%. Provavelmente a maior parte da carteira tática está aqui para buscar ganho de capital. Em shopping, 19,1%, logística, 13,3%, renda urbana, 7,6%, agro, quase ínfimo aqui, 0,3%, caixa a gente já falou, agências, 3,2% e outros FOFs, 0,7%. Então aqui a gente chega no segredo do gestor, né, que são as principais posições em que o gestor acredita, e aqui você já pode deixar aqui nos comentários se você tem alguma posição que o gestor do CAFOF também tem. As três principais aqui é o KNCR11, né, que é o da própria casa, um CRI, que investe predominantemente em CRIs atrelados ao CDI, o HCML11, né, o HSI Mall, fundo de shopping da HSI, e o LVBI11, que é um fundo de logística. Então, bem diversificado, né, a carteira do fundo. Principal posição aqui não chega a 10, segundo com 8,96, a terceira com 8,18. E aí tem uma lista aqui, né, de fundos que a gente não vai ficar falando um por um, mas você já está vendo aí, né, nomes conhecidos como JSRE, como HGBS11,
como MOL11, vamos procurar outro bastante conhecido, PVBI11, XPLG, enfim, tá aí a lista toda para você, né, para você copiar a carteira do gestor. Se for para você copiar a carteira do gestor, você compra o CAFOF diretamente, né? Mas é bom dar uma olhada, ver o que é que os gestores profissionais estão investindo, estão olhando no mercado, olha a distribuição setorial também, né? Isso faz parte, tá, galera? Então, por fim, rapidamente, né, reforçando, no dia 31/5, tá, de 23, o fundo aumentou o seu patrimônio líquido, né, com mais de 418 milhões, cota patrimonial de R$ 92,35, teve uma variação positiva mensal de 3,58%, e o que dá aí um desconto direto de 7,22%, né, aquele duplo desconto que a gente já falou lá em cima, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, é de graça, não paga nada, a gente solta um monte de vídeo curto, de short também, com várias carteiras, recomendação de casos de análise. Então fica aqui, fica por dentro, se inscreve no canal, fica na moral. Valeu, fui!